Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa crescer e superabundar em nossas vidas, hoje e sempre. Esse amor que nos traz o verdadeiro conhecimento de Deus. Amados, hoje, quarta-feira, vamos dar continuidade à nossa lição bíblica diária, estudando aqui o capítulo 18 do livro de João, falando da passagem de Cristo pelo vale da sombra da morte, a grande agonia. E ontem nós estudamos aqui 2 versículos bíblicos. Cristo pedindo para que os soldados do Sinédrio deixassem ir os seus discípulos, já que eles estavam buscando apenas Jesus, né? E a outra passagem nós vimos que Pedro pegou uma espada que ele trazia consigo e acabou ferindo um dos soldados, né, do Sinédrio ali, arrancando ali, ferindo a orelha, né, dele, né? Então, dando continuidade a esse estudo, a esse cenário, para entendermos o que aconteceu ali, vamos então para a 7ª pergunta que nos traz aqui o seguinte questionamento. Como Jesus falou com Pedro, repreendeu a Pedro, por sua tentativa de defendê-lo com uma espada, ferindo alguém? Como Jesus repreendeu, como Jesus orientou, aconselhou, né? Falou com Pedro. Capítulo 18, versículo 11 diz assim: Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Olha, que coisa, né? Veja que resposta Cristo dá a Pedro na frente de todo mundo. Uma repreensão diante dos inimigos. Pedro poderia entender-se como realmente muito humilhado e abandonar Cristo ali. Porque Cristo não repreende ele diante dos grandes da fé, mas diante de pessoas inferiores, de pessoas que eram cegas espiritualmente, né? Pessoas que gostavam de chacotear da vida, que já humilhava Jesus e os discípulos, né, de Jesus. E a forma como Jesus fala com Pedro aqui, poderia sim fazer com que Pedro ficasse muito chateado por uma repreensão pública, né? E realmente abandonar a Cristo. Veja que Cristo não tem medo de falar a verdade e de repreender Pedro em público, dizer, guarde a espada. Isso queria dizer, quem autorizou você usar a espada para ferir alguém? Eu estou dando uma ordem a você, eu sou o seu Senhor, me obedeça. Né? As pessoas podem compreender assim essa ordem. Os soldados do Sinédrio poderiam compreender assim. O próprio Pedro poderia compreender assim. O mundo de hoje pode compreender esta fala de Cristo assim. Cristo não estava fazendo isso para humilhar Pedro, para castigar Pedro. Não, mas para que ele aprendesse. Estava, acima de tudo, repreendendo de forma objetiva, incisiva, por amor a Pedro, para que ele aprendesse uma das maiores lições. O povo de Deus não usa a espada nem contra os seus inimigos. O povo de Deus, a partir do amor de Cristo, a partir do conhecimento do amor de Cristo, a partir do exemplo que Cristo vem nos ensinar, o amor, aquele amor verdadeiro, que nos dá o poder de amar até inimigos, né? E Cristo estava exercitando isso aqui na prática, defendendo aqueles que vinham lhe prender e que iria tirar sua própria vida. Então Cristo diz bem claro, guarde a espada. Olha que frase, guarde a espada. Já imaginou nós meditarmos nesta frase a partir de uma ordem tipológica, de uma compreensão tipológica? Guardar a espada, se soasse assim, guarde a palavra,
para estas pessoas. Não fira estas pessoas com a palavra. Tem momento que tem que guardar a palavra. Quando as pessoas não querem ouvir a palavra e vêm para maltratar, para perseguir, para prender, já não tem que usar mais a palavra, porque a palavra agora só vai ferir eles. Tem que saber o momento de se calar. Cristo se calou muitas vezes diante daqueles que vinham lhe fazer mal, queriam lhe matar, queriam lhe prender, queriam lhe prejudicar, queriam colocar casca de banana, armadilha para humilhá-lo, para descredibilizá-lo, né? Muitas vezes Cristo disse, tá bom, eu respondo a pergunta de vocês, responda a minha primeiro, né? E Cristo não usou a palavra de Deus para com eles. Faça um sinal, me ensine sobre isso. Aí Cristo realmente usava nunca respondia de forma concreta, mas sempre respondia buscando uma compreensão espiritual profunda, que eles não tinham acesso, que eles não queriam ter acesso, porque eram religiosos presos às coisas superficiais, à coisa material, à coisa temporária, à coisa carnal, né? E também o próprio Cristo guardou a espada espiritual da palavra, quando foi questionado, humilhado lá no Sinédrio, diante de Caifás, diante de Anás e diante dos principais, dos sacerdotes líderes de turma, diante de fariseu, diante de escriba, doutor da lei. Cristo guardou a palavra. Cristo não respondia nada que eles perguntavam, né? Respondeu quando Caifás gritou lá, conjuro-te, eu peço, imploro, né, em nome de Deus, que tu me dizes se tu é o Filho de Deus, né? Aí Cristo falou, eu sou. Aí ele rasgou a roupa, né? Cristo só nem pregou, nem ensinou, não contou uma parábola, não abriu a palavra, não apresentou a espada, né, para eles, mas guardou. Respondendo de forma seca a verdade que eles queriam saber, porque já não adiantava mais qualquer pregação profunda, como o Sermão da Montanha, como grandes parábolas que Cristo tinha ensinado a verdade do amor de Deus, porque se ele usasse ali, só ia feri-los, né? E por isso que Cristo está dizendo, Pedro, guarda essa espada. Muitas vezes precisamos guardar a espada para pessoas que já não querem mais escutar, querem agora nos matar, nos ferir, nos perseguir, né? Aí Cristo diz para Pedro, acaso não haverei eu de beber o cálice que o Pai me deu? Em outras palavras, ele está dizendo, Pedro, você quer impedir aquilo que o Pai desenhou para mim, a vontade do Pai? Aí não, mas o Pai desenhou uma dificuldade muito grande para o Senhor, um sofrimento muito grande. Aí Cristo poderia dizer, olha, Pedro, eu quero esse sofrimento muito grande, porque esse sofrimento muito grande vai dar uma glória sem precedente, sem precedência, vai dar uma glória inigualável. Esse sofrimento que eu vou passar, essa obra que eu vou fazer, muito difícil mesmo, vai fazer com que o meu Pai me exalte a uma altura que jamais ninguém foi exaltado a isso. Eu vou receber um nome que é sobre, está acima de todo e qualquer nome honrado, acima de todos. Olha que coisa linda, né? Como que Cristo rejeitaria o cálice que o Pai tinha dado a ele a beber? A obra que o Pai havia desenhado para ele? Ora, obviamente Pedro não conhecia isso, né? Mas Cristo conhecia e disse exatamente isso para Pedro. Ora, a nossa espada, o nosso revide tem que ser guardado. Não podemos usar a espada, a palavra de Deus, para evitar que nós passemos por qualquer dificuldade, por qualquer prova que nos trará aprendizado, que nos trará a oportunidade de fazer a vontade de Deus, né? E que nos trará também exaltação por Deus. Deus nos exalta, né? E toda vez que Deus nos exalta, Ele próprio, o próprio Deus, está sendo exaltado por nós, de uma maneira, né, poderosa. Continuando, amados, vamos aqui para a 8ª pergunta, que nos traz aqui o seguinte questionamento. Como os enviados do Sinédrio trataram a Jesus? Ali a Bíblia diz que havia ali um grupo de pessoas, né?
Havia sacerdotes, havia um grupo de soldados, né, que estavam acompanhando eles aí, e também alguns fariseus. Nós já lemos aqui no início do capítulo 18, né? Então, como esses enviados trataram a pessoa de Jesus Cristo? O versículo agora é o versículo 12 e o versículo 13, que diz assim: Assim, o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam a Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Então, veja, irmãos, como é que eles trataram a Cristo? Prenderam, deram uma voz de prisão, né? Vamos supor que fosse nos dias atuais, né? Como é que é dada a voz de prisão? Por uma força policial, por exemplo. Você está preso. E disse o motivo: em nome do Estado, você está preso. Você está preso porque você cometeu uma blasfêmia, está se julgando igual a Deus, né? Como eles alegavam essa falsa acusação, essa infundada acusação, já que Cristo nunca disse que era igual a Deus, né? Já que Cristo disse para eles claramente que era filho de Deus e que não podia fazer nada de si mesmo, né? Quando eles questionaram lá em João 5,18, e Cristo dá a resposta em 5,19. Então aquela acusação para eles era demais. Eles procuravam matar Cristo porque eles não queriam aceitar que Cristo era o Messias, o enviado de Deus, sendo ele o próprio Filho de Deus, né? Eles não aceitavam isso. Isso era uma blasfêmia para eles, ao ouvido deles era uma blasfêmia gravíssima, né? E isso gerou um ódio muito grande no coração deles contra Cristo. Então, desde lá, e outros, né? No julgamento deles, haviam outras agravantes, né? Deixo bem claro que Cristo não cometeu nenhum erro, nenhum pecado, mas segundo o juízo deles, Cristo cometeu esses pecados e cometeu outras agravantes. Quais foram os outros agravantes? Curou no sábado, permitiu que os seus discípulos colhessem e comessem no sábado, né? Cristo havia dito para eles, né, que ele era o resumo da lei de Moisés. Isso eram agravantes ao ouvido deles, e as duras acusações que Cristo havia feito contra eles, que eles haviam usurpado a cadeira de Moisés, que eles eram indignos, que eles não tinham a dignidade que era a fé de Abraão, só tinham o DNA de Abraão, mas a fé e a dignidade eles não tinham, né? Cristo havia chamado eles de hipócritas, de raça de víbora, de homens falsos, né? Pregavam mentira, falsidade. Então isso criou um ódio muito grande no coração deles, e aí eles agora tinham que fazer o mal que eles haviam planejado em seus corações contra Cristo. Então eles chegam ali e prendem a Jesus. Prender, da voz de prisão, prender. Como é que eles prenderam? Fisicamente falando, né? Literalmente falando, amarraram Jesus. Já imaginou essa cena? Jesus sendo amarrado e se deixando amarrar sem resistir à prisão. Já imaginou essa situação? É uma situação assim que eles, se tivessem um pouco de discernimento, eles entenderiam que alguém perigoso não se deixaria fazer isso. Eles não prenderam Barrabás, por exemplo, com facilidade, né? Alguém que era uma verdadeira ameaça a Roma e uma verdadeira ameaça a uma rebelião dos judeus contra Roma, que iria complicar a vida dos sacerdotes, da liderança. Mas Cristo não era pacífico. Se o soldado disse, coloque as mãos para frente que eu vou amarrar, Cristo colocaria as mãos para frente para ele amarrar. Cristo não iria resistir à prisão, em hipótese alguma. Então eles amarraram a Cristo e Cristo permitiu que ele amarrasse a Cristo, né? E aí o texto diz aqui que eles levaram Jesus Cristo, não foi direto para o chefe da sinagoga. O homem que era o número 1 em poder religioso
da religião dos judeus naquela época. Não era a religião nominal do povo de Deus, né? Eles não levaram para Caifás, que era o sumo sacerdote, a maior autoridade religiosa em Jerusalém. Levaram para o sogro dele. Caifás era casado com a filha de Anás, né? E então eles levaram primeiro para Anás. Veja só a situação. Veja só a politicagem dentro da religião. O que Anás tinha de autoridade para falar sobre Jesus Cristo? Nós percebemos aqui, claramente está implícito, que Caifás era um pau-mandado de Anás e devia ter sérias dificuldades com relação à sua esposa, porque o pai da sua esposa tem influência sobre o seu comando, era algo difícil. Aquele homem que não tinha força de governar de forma justa, mas era influenciado pelo sogro e pela esposa. Já imaginou a situação dessa? Eu vendo esse verso aqui, eu me lembrei do rei Acabe, que era um rei fraco, que a mulher dele, uma sacerdotisa de Baal, né, Jezabel, era quem comandava praticamente. Era quem tomava decisões terríveis de injustiça, né? Eu olhando aqui para esse texto, eu consigo enxergar alguma semelhança, porque, ora, por que os soldados levam para a casa de Caifás? Ora, se o pessoal do Sinédrio pensa assim, eles levaram por quê? Você diz assim, olha, quem manda nesse negócio é Anás. Caifás está ali só um boneco ali, um poste, né? Que ele botou para comandar, mas quem comanda mesmo ali é o Anás, lá para a casa dele. Olha que situação. Veja como não precisa ter um grande conhecimento em ciências políticas, ser um homem com grande conhecimento na área, né, na questão sociológica, ou na questão antropológica, conhecer o homem, o estudo do homem dentro da sociedade. Não. Isso aqui está implícito, aqui é muito claro, não tem sentido. Eles prenderem a Cristo e levarem para a casa do sogro, que não era nada, a casa do sogro do homem que era o presidente, que era o diretor-geral, que era o papa da igreja. Não é? Vejam só, que era, né, e o texto bem claro, ele era sogro de Caifás e sumo sacerdote naquele ano. Veja que a igreja estava sem rumo, a religião completamente comandada pela politicagem, né? Era um jogo de poder humano cego, e jamais eles iriam enxergar na pessoa de Cristo, o Cristo, o enviado de Deus, o Filho de Deus, devido a esses erros aqui, que João nem precisa detalhar, isso que eu detalhei aqui em meu áudio. Nem precisa, porque está implícito. Todo homem inteligente, todo homem que conhece a maldade do homem, todo homem que conhece todas as estruturas de comando político do mundo vai entender isso aqui.